Glória a Deus, e a palavra do Senhor se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49 e 50, que diz assim: Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe tirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Louvado seja Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Amados do Senhor, vamos meditar nessa palavra que nos fala de uma grande vitória de um servo de Deus que tinha coragem. E é exatamente isso que Deus pede para a gente vencer as batalhas da nossa vida, é coragem. Lembra que ele falou para Samuel, tenha coragem, ser forte e corajoso, porque só quem tem coragem é que decide acreditar e confiar no Senhor. Só quem tem coragem é que enfrenta o inimigo. Só quem tem coragem é que se levanta na batalha. E foi exatamente o que Davi fez quando todos estavam desanimados, com medo do gigante. O próprio rei Saul, os seus irmãos que serviam também, eram guerreiros, soldados do exército de Israel, também estavam com medo. Mas Davi não teve medo, Davi teve coragem, Davi se levantou, Davi foi em frente. Davi, ele disse: eu vou lutar, eu vou vencer. E ele buscou a direção do Senhor. E é na direção do Senhor que nós vamos vencer. É na direção do Senhor que nós temos vitória. É na direção do Senhor que nós temos a bênção de Deus. Davi, ele enfiou a mão no seu bornal, pegou uma pedra, atirou com a funda e acertou na testa daquele filisteu. A testa dele foi atingida por aquela pedra que afundou e ele caiu no chão, caiu de cara no chão. E aí Davi, ele corta a cabeça daquele filisteu, feriu e matou o filisteu e deu vitória ao povo de Deus. Deu vitória ao povo de Deus. E tudo isso ele fez confiando no Senhor. Ele fez com aquilo que ele tinha. Ele fez com aquilo que ele era bom. Ele era bom de funda. E ele pegou 5 pedras, desceu no ribeiro. E ele pegou as 5 pedras que estavam ali no ribeiro. E ele era perito nisso. Eu quero que você entenda, você vai vencer o teu gigante. E a força já está em você, a graça já está em você. Deus já te capacitou, creia nisso. Creia nisso. Não procure força dos outros, você tem. Diga: eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus vai te guiar, Deus vai te orientar. Foi Deus que colocou no coração de Davi. Não pega a armadura de outro, não pega a espada de Saul, não. Vai com aquilo que você tem, vai com aquilo que você é bom, Davi, e você vai vencer. E Davi foi, e ele venceu o Golias, ele venceu o gigante. Eu quero profetizar na tua vida, você também tem gigantes para cair, e eles cairão, em nome de Jesus, com as armas que Deus vai te dar, com as armas que Deus vai te orientar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus usa os seus servos, e você creia que Deus também vai te usar para você superar esse momento, para você vencer essa crise, você vencer as dificuldades, você vencer as lutas que você tem passado. O gigante caiu porque a pedra foi certeira, e Deus vai te dar graça para você vencer de forma certeira o teu inimigo. Em nome de Jesus, vencer o inimigo não é difícil. Difícil é ter coragem para lutar. Vencer o inimigo não é impossível, não. O importante é você estar de pé, é você estar com fé, confiante no Senhor. Quando Davi enfrentou Golias, ele ainda não era um homem adulto, ele ainda era menor, ele ainda era pequeno, deveria ter 1,60 m, mais ou menos. Mas o Golias era grande,
muito maior que ele, um grande homem de guerra, experimentado em guerra. Mas o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos na palavra que o importante é estar na presença do Senhor, o importante é confiar no Senhor, e nós vamos vencer, apesar da pouca experiência. O jovem com Deus, ele vence, porque Deus lhe dá sabedoria. Deus lhe dá sabedoria. O homem, a mulher que acredita em Deus e que se coloca na presença de Deus, vai sempre enfrentar gigantes, vai sempre derrotá-los, vai sempre vencê-los, vai sempre sair vitorioso na peleja, vitorioso na batalha, porque Deus, ele tem aquilo que nós não temos. Deus sabe aquilo que nós não sabemos, Deus pode aquilo que nós não podemos, e é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a Bíblia diz que Davi prevaleceu. Ele prevaleceu contra o filisteu. Ele prevaleceu contra aquele gigante. E o Senhor, ele quer que você entenda que se você lutar, você também vai prevalecer. Você vai prevalecer. É por isso que o inimigo tem tanto receio quando você se levanta. É por isso que o inimigo fica furioso quando você se levanta. Quando você decide clamar, quando você decide buscar Deus, o inimigo se levanta. Mas ele se levanta para cair, porque já está estabelecido na palavra de Deus. Aqueles que têm o Senhor, aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que obedecem à voz do Senhor, não tem gigante que fica de pé, não tem leão que o devore, não tem fogo que o queime e não tem água que o afogue. Quando nós entramos na direção de Deus, quando nós amamos a Deus, veja isso aqui, ó. Jonas, ele amava a Deus, mas ele estava confuso. Jonas estava enrolado na sua fé, mas ele amava a Deus. Deus sabia disso. Deus conhecia o coração de Jonas. Embora Jonas tivesse muitos bloqueios, quem sabe você também tem. Embora Jonas tivesse muitos traumas, Jonas era um homem que ele tinha muito trauma, ele tinha ira contra os inimigos. Ele queria vê-los, ninivitas, mortos, porque ele tinha algo pessoal contra eles. Os ninivitas tinham sido violentos e destruído, né, a sua aldeia, tinha matado seu pai, sua mãe. Então tudo que Jonas queria, né, a última coisa que Jonas queria ver eram os ninivitas abençoados por Deus. E quando Deus disse que ia destruir Nínive, com certeza no fundo o coração de Jonas ficou feliz. Mas o próprio Deus que disse que Nínive seria destruída é o Deus que manda Jonas pregar, para que eles pudessem ter uma chance de arrependimento. E é onde Jonas fica contrariado. Mas mesmo contrariado, Deus sabia do coração de Jonas. Jonas amava a Deus. Jonas amava a Deus. Mas ele foi obstinado. Ele foi desobediente. Ele se levantou contra a vontade de Deus. E o que acontece contra aquele que se levanta contra a vontade de Deus? Ele afunda. E foi exatamente o que aconteceu. Não adianta você que está me ouvindo fugir da vontade de Deus. Se você sabe a vontade de Deus, leva a sério. Não fuja não, porque ninguém pode fugir da vontade de Deus. Ele entra no navio para andar, para ir para um lugar totalmente contrário ao destino que Deus lhe mandou. A direção é oposta, mas Deus manda o vento, Deus manda a chuva. Deus faz as ondas do mar ficar furiosa. Em nome de Jesus, não saia da presença de Deus, porque Deus pode fazer isso comigo, pode fazer com você também. E se Ele fizer, glória a Deus, não reclame. Porque muitas vezes a culpa do nosso sofrimento é da nossa incredulidade, a nossa covardia, a nossa desobediência, a nossa falta de fé, a nossa falta de perseverança. Ou, muitas vezes, nos opormos à vontade de Deus de forma clara, como foi o caso de Jonas. Ele se opôs à vontade de Deus. Então, jogaram ele na água. Mas como Deus amava Jonas, e sabia que Jonas amava a ele, Deus não permitiu que Jonas morresse. Por isso que está escrito: as águas não vão te afogar. E ele manda um peixe, o peixe vem, engole Jonas e não pode devorá-lo. Eu quero declarar na tua vida: ninguém vai te destruir, porque Deus é com você. Deus está com você, creia nisso.
Creia nisso. E lá no ventre do peixe, Jonas então faz uma oração, ele se arrepende, ele pede perdão para Deus, e Deus então lhe envia para completar a sua missão, para fazer a obra que Deus tinha designado para ele. Eu quero dizer para você: pastor, eu já não tenho mais esperança, eu acho que Deus não tem mais nada na minha vida, eu já fui uma pessoa muito contrária, eu já errei muito com Deus. Mas olha a história de Jonas. Jonas errou contra Deus, Jonas foi contrário à vontade revelada, explícita de Deus, mas mesmo assim Deus falou: você vai continuar, você vai fazer a obra. E Deus está falando para você que está me ouvindo agora. Quem sabe o inimigo diz: não adianta mais, Deus não tem mais nada na tua vida, Deus já te rejeitou, Deus não quer nada com você, teu ministério acabou. Em nome de Jesus, é mentira do diabo. Deus está dizendo: levanta e vai a Nínive pregar, levanta e vai a Nínive pregar, porque o Senhor é o Deus que adestra os teus servos para vencer o gigante. E quem sabe você tem um gigante que é a decepção, quem sabe você está enfrentando essa decepção, ou quem sabe esse gigante é esse sentimento de fracasso, você fracassou tanto, quem sabe esse gigante é esse trauma que você carrega há muitos anos aí dentro do teu coração e você não consegue se libertar. Em nome de Jesus, vai cair esse gigante vai morrer. Faça como Davi, pega a espada do próprio gigante, corta o pescoço, corta a cabeça, em nome de Jesus. Não permita que o gigante se levante novamente, não, mas diga: eu vou prosseguir e vou viver a minha história com Deus. Foi isso que aconteceu com Davi, ele prosseguiu e viveu a história dele com Deus. E eu quero profetizar na tua vida: ninguém vai impedir você de prosseguir e viver uma linda e maravilhosa história com Deus. E todo gigante que se levantar, Deus vai te capacitar, em nome de Jesus. Receba essa capacitação, essa unção do Senhor para vencer todos os gigantes na tua vida. E no final de tudo, você ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Receba essa palavra, receba essa fé, caminhe firme e viva uma linda história com o Senhor, porque esse é o desejo dele para você. Esse é o desejo do coração de Deus para você, que você viva a história que Deus tem para você.